A projeção astral, né, o que ela nos esclarece de uma maneira mais efetiva, né, de fato, sobre encarnação, reencarnação, possibilidade de estudos, encontros. Olá, pessoal. Então vamos a mais um vídeo sobre projeção astral, sem ser uma aula de projeção astral, porque meu objetivo não é dar aula pelo YouTube, e sim através de mentoria ou até curso, né? Eu tenho mentoria nesse momento, mas estou pensando em colocar realmente um curso, mas o curso não vai ser como alguns cursos que a gente sabe que existem pela rede, vai ser bem diferenciado. Por quê? Porque tudo que eu faço, tudo que eu coloco como ensinamento tem muito mais a ver com meus estudos extrafísicos do que propriamente aquilo que foi escrito aqui. Eu tenho uma certa reserva, não que eu seja, né, preconceito ou que eu rejeite, não se trata disso, se trata de muitas pessoas estudam e escrevem a partir do estudo e dos escritos dos outros, então fica aquele eco de narrativa e ninguém verifica. Não verifica, porque o primeiro princípio que até a pessoa mesmo que tem, né, essa visão, né, espiritualista, ou quer buscar alguma coisa nesse sentido, ela acha que tudo tem que ser provado cientificamente com a ciência, como ele entende. Provar cientificamente é usar lógica, é ser objetivo, é provar matematicamente ou empiricamente. Né? E nós temos várias possibilidades, né? Quando a gente fala ciência, é também um grande rótulo que envolve uma série de coisas. A gente vê vários artigos científicos de verdadeiro achismo e animismo e falácias, mas foi publicado por uma pessoa acadêmica do mundo, né, dito científico. O que é científico? Somente o físico. A parte de humanas, considerar uma ciência humana, se não for a medicina biológica, a ciência do espírito humano, eu sempre achei isso assim meio incoerente, porque eu não posso provar nada. Então fica uma ciência besta nesse sentido. Eu não posso provar nem empiricamente, né, factualmente, e nem através de matemática. Como é que eu vou acreditar algo como científico quando eu falo de psicologia? Porque a psiquiatria teria o exame cerebral, tranquilo. Está com deficiência aqui, está com esse dado, esse dado, esse dado. A neurociência tenta, né, corroborar até alguns estudos psiquiátricos, às vezes indo a favor e indo contra alguns procedimentos, desde então, né, já estudados. Mas a psicologia bebe na filosofia, né? O Freud bebeu no positivismo, que não é nem uma filosofia, é um conjunto de ideias, né, materialistas, inclusive, bastante. Né? O positivismo substitui o divino, o transcendente, pelo Estado. Então, toda a esquerda é materialista e positivista. Podem não gostar do Comte, mas eles são kantianos, não kantianos, são kantianos. Então, ele substitui Deus e a igreja por pátria e o líder que estiver lá, né? A pátria acima de tudo, a sociedade acima de tudo, né? Uma visão materialista, sem nenhuma transcendência. A religião é o ópio do povo não é uma novidade marxista, e sim uma novidade de Comte, que é o pai da sociologia, né? Ele vem nesse bojo do século XIX, né? Foi muito comum na França, por isso vocês vão ver franceses também apoiando, de certa forma, em parte, algumas ideias, não são teorias,
não tem consistência, né, a análise de Marx. Então, Proudhon, escritores como Zola, entre outros, vão endossar um pouco aquilo na época, porque estava em voga, né, um socialismo, um materialismo, né, uma outra visão do próprio cristianismo. Porque o cristianismo, né, em nome, né, de uma visão da mensagem crística, era que eu tinha que ajudar o pequenininho, ajudar a curar, ajudar a dividir o dinheiro e tal. Não estou dizendo que isso esteja errado, não estou dizendo que o rico, a mais-valia, isso aqui, o lucro, não seja demais, exagerado ou errado, não se trata de certo e errado, se trata da quantidade mesmo, de relativizar, né? Porque se tem, por exemplo, uma empresa bilionária que dá participação de lucro, que incentiva, né, o empregado a se trabalhar, a progredir, que faz um horário mais diferenciado para que ele possa cuidar da família e cuidar de si mesmo, aonde estaria o mal desse empresário? Onde estaria o mal dessa riqueza, né, distribuída dessa forma? Agora, distribuir miséria não, né? Distribuir um pão para todos, como a gente vê na situação de Cuba, que é um ovo para 2 ovos por semana para todo mundo, mas aí se eu quiser criar galinha para ter um pouco mais de ovo, não pode, companheiro. Eu quero pescar, não pode, companheiro. Você não pode ter algo, nem que seja por esforço próprio, que o outro não vai ter. Isso é absurdo. Isso é pior do que igualar o ser humano a inseto, que é uma moda que está pegando de uns tempos para cá, comer inseto, ser como inseto, mentalidade coletiva, todo mundo tem que pensar igual, vestir igual, a loucura tem que ser até igual, loucura igual é uma loucura, né? Cada um é louco à sua maneira. Não, tem que ter todo mundo na mesma loucura. Então, se um se acha ovelha, todo mundo tem que se achar ovelha, ou se todo mundo se achar um animal, escolhe aí qual animal que você quer. Ah, eu quero ser esquilo. Ah, não, quero ser guaxinim. Que, aliás, eu não vi isso. É só dar ideia que daqui a pouco vai aparecer. Mas cavalo, os arquétipos, né? Cavalo, ovelha, felinos, lobo. Tem lobo, umas doideiras dessa. Então, assim, não é real, é falta do que fazer, é falta do que estudar, é falta de se engajar, porque esse quadro, sabe, é assim, que você se sinta ovelha, eu não estou nem aí, vai trabalhar, vai produzir para a sociedade, porque afinal de contas você está no corpo humano, então vai lá, aproveita, né, fez o upgrade, era ovelha, não podia fazer nada, agora como corpo, né, um ser humano tem que fazer, e aí não é isso que está acontecendo, por quê? Porque nada disso tem lógica, nada disso tem sentido algum. É loucura, fantasia, preguiça com outro nome, e aí ficam inventando não sei quantos tipos de gênero, não sei quantos tipos de identidade extraterrestre e de identidade terrestre, para que ninguém produza. Na verdade, nós estamos à toa, né? Uma sociedade, uma geração, há 20 anos ou um pouco mais, à toa nessa terra, sem estudar e sem produzir, como se não houvesse mais nada que estudar, mais nada que produzir, mais nada que fazer. Vai ser curto assim na China, tá? Então, nas minhas experiências extrafísicas, né, diversas, eu fui buscar o estudo, como eu estava falando no início, a fim de tentar encontrar se alguém tinha falado, que no início eram só as experiências. Quando eu falo início, gente, eu falo 12 anos, 14 anos. Imagina hoje, alguém com 12 anos, 14 anos, tendo mais experiência. Minhas experiências são até maior, mais para trás, né? Eu comecei bem cedo. E por isto eu fui parar em determinados lugares, porque aí a igreja não responde, a psicologia e a psiquiatria não respondia, fiz exames de eletrocefalograma, não tinha problema nenhum, eu tinha muitas dores de cabeça, isso tinha. Muitas dores de cabeça, uma dor de cabeça que não passava, podia ser até uma enxaqueca, mas nunca ninguém investigou, né? Veja, estamos falando de uma década de 70.
parece que era o auge, né, o século XX, não. Era ali que tinha que começar justamente os estudos e desenvolver. E realmente aconteceram, só que depois houve um retrocesso, né, no final, no meio de 90, opa, não, estamos descobrindo muita coisa, estamos empoderando demais as pessoas e os homens, vamos retroceder para controlar essas massas, vamos burrificar, vamos esvaziar os conteúdos, não vamos fazer nada e vamos criar uma confusão de identidade e identidade de tudo, não é só quem eu sou, para onde vou, né, e o que eu vim fazer aqui. Não, não, isso é pouco, isso é filosófico e dá para responder. O que nós vamos fazer é criar uma identidade da pessoa olhar no espelho e dizer assim, sou um gato, preso num corpo de homem ou de mulher. Beleza, né? Que avanço que nós tivemos. Um avanço, assim, extraordinário. Em termos humanos, estamos indo longe, né? Quer dizer, os bichos estão virando gente e nós estamos virando o quê? Porque bicho a gente não consegue virar. Animal, não. Deixa o animal na sua evolução, porque é outra coisa. Os devas são responsáveis pela evolução dévica, que é animal, planta, pedra, etc. Anjos não são homens evoluídos, como todo o espiritismo coloca aí, porque a visão, não de Kardec, mas a visão que veio para cá e que Chico Xavier divulgou, porque ele era muito católico, criado dentro da igreja, era que os homens, quando evoluíam, viravam anjos. Negativo. A raça humana é uma raça. A raça angélica é outra. Como a raça élfica ou dévica, ou mesmo do que eu vou falar das forças da natureza que tem um comando aí, uma inteligência que os afrodescendentes trouxeram sem precisar especular, nunca especularam sobre isso, mas não eram pessoas. Nunca foram seres humanos, nem poderosos, nem heróis, nem nada disso. Forças da natureza. Então, de tudo isso, quando você está no astral, o que você vê, o que você não vê? Eu fiz um curso, né, de plano astral, tentando abordar o máximo possível, né, com as minhas experiências, aí eu fui buscar os principais nomes, né, que trazem um conhecimento mesmo e não um achismo, e é difícil, né? Você tem que filtrar, filtrar, filtrar. Então, tem algumas obras de referência, como eu já citei algumas aqui, né? Que saem nomeando tudo, pelo menos para você ter uma noção, ter um termo, né? É o trabalho do Valdo Vieira. Então, tem várias reservas sobre aquilo, né? Da prática dele, mas o trabalho dele de compilar, colocar nome, colocar os sinônimos, inclusive, das outras linhas, né? Porque ele começa num espiritismo, num kardecismo, ele mesmo rompe e passa, né, para uma autonomia, né, do trabalho dele, projeciologia e depois conscienciologia. Então, você percebe aí uma evolução, mas tem que superar, inclusive, isso. Porque ele também parou, né? É claro, a gente tem limitação em tempo e espaço, fica ali, senta em cima e não consegue mais fazer e lida com aquilo para trazer, pelo menos quem está lá atrás, até aquele nível. Tem essa validade. Agora, você continuar, está no século XXI, passou mais de 20 anos e você não fez mais nada, não teve mais nenhuma experiência, não destrinchou mais nada, porque, primeiro, tem que resgatar um conhecimento e ampliar. E segundo, nada está parado. Tudo está em movimento e evolução. Então, a Terra está em evolução, todo o entorno está em evolução, as pessoas estão em evolução, ou não, que é outro princípio que o Chico também trouxe errado, que tudo evolui, ele está dentro do bojo, né, do materialismo, né, do cientificismo do século XIX, porque ele é kardecista, né, ele entrou em contato com isso. Então, ele traz um processo de progresso e evolução. E o progresso e a evolução é possível, mas você tem estagnação e você tem evolução. Não existe um só lado em todo o universo. O que evolui também evolui.
o que avança também retrograda. E nós temos essa experiência aqui, como se ele nunca tivesse experimentado, por exemplo, um retrocesso. Então é falta de consciência total. Nós avançamos, paramos, depois, opa, não posso ficar estagnado, começo a cair, então avanço. Então, esse é o processo. Então, dizer que não há pessoas que morrem numa condição absurda. Cadê a evolução? E não é em colônias, não existe, como eu falo, se não existe igreja, se não existe sinagoga, se não existe mesquita, se não existe nenhum templo, por que existiria hospital? Tem um hospital aqui, e você vê a contraparte dele, só. Tem a biblioteca aqui, você vê a contraparte disso. O Acasco não é uma biblioteca. Parece, lembra, quando você projeta essa ideia. Mas você não precisa de nada disso, dessa materialidade, para lá. Mas dizem, né? Dizem, quem dizem? Má interpretação de Platão, inclusive de Kardec, que Kardec também tinha lá suas platonices, de que existe um mundo, na faixa, o mundo das ideias, com tudo. Imagina, era só chegar lá, além do computador, o que que tem? O que que tem além do, sei lá, da enceradeira? Gente, pensa, né? Não tem tudo ali. Inclusive o mundo das ideias, né, que não é o mundo das ideias, é o mundo da criação, depende da sua criação. Existem seres que criam e você também cria. E você cria coisa diferente? Sim. Porque para o espírito você fica ali, sabe, com um canalzinho, um canudinho, pegando as ideias. Então, os livros que eles escrevem, nada é deles. Eles não têm nenhuma criatividade, não têm nenhum desenvolvimento. Então, é uma anulação do humano em prol de quê? Anulação do humano aqui, porque é uma hipervalorização do humano quando ele está do outro lado. Porque as comunicações são muito mais valorizadas pelo fato de não estarem encarnados do que os caras encarnados, e isso é outra falácia. Se o ser humano passou na vibração X, demora muito a ele evoluir. O processo de evolução seria completamente tolo, inútil, considerar essa criação toda física, se aqui fosse somente um lugar de castigo por causa da matéria. Então, tudo isso é muito cristianizado. Não sei nem o nome, porque não tem nada a ver com Cristo. Vamos dizer católico, né? Porque também não é só católico. Né? Tem o protestante também endossando isso, o evangélico endossando isso, e o espírita endossando isso, que a matéria é negativa. E a matéria não é negativa. Você olha para os animais, você olha para a natureza, ela não é negativa. Por que meu corpo seria negativo? Eu que não sei lidar com ele. Eu que não entendo ele. Eu que jogo para ele todas as mazelas que eu não deveria jogar. Então, a unidade carbônica, ela é uma manifestação última de um processo, tá? Que vem de 6 corpos extrafísicos que você tem, plano astral, tem um duplo, tem um astral, tem um mental, tem um causal, tem um monádico, tem um búdico, cada um mais, né, mais sutil, mas você, isso tudo, você tem essa história transdimensional milenar, e quando eu falo milenar, não falo 2.000 anos, 5.000 anos, eu falo muito mais, 20.000 anos, 50.000 anos, o que você puder imaginar. Mas, Cristina, no corpo físico, não necessariamente. E sim, e que não. Então, é difícil abrir a cabeça? Demais. Vamos tirar essas coisinhas arrumadinhas, esses paradigmas tudo certinho que não funcionam. Mas e aí? Aí eu vou para a zona de desconforto, Cristina. É o desconhecido, vou ter que estudar, vou ter que pensar, vou ter que, sabe, me dedicar, não vou poder ficar na televisão, não vou poder ficar na Netflix, não vou poder maratonar nada. Enfim, que canseira, né? Dá trabalho pensar, dá trabalho analisar, né, fazer uma correlação, ou até mesmo ouvir pessoas que trazem isso,
Mas aí desmancha o seu castelinho de areia, o seu castelinho de dominó, e você fica bravo ou brava. Por que você não pode falar isso, Cristina? Porque aí você desmonta tudo, e tem gente que sai do canal, né? Em função disso, né? Não segue mais, porque está incomodando, não sei o que fazer com isso. Porque eu vou ter que reformar tudo, e não é reformar tudo. É mexer um pouco a cabeça, abrir um pouco. Vamos dizer, Idade Média. Ah, o céu acabava ali. É tão difícil estender um pouco mais o céu para um pouco mais adiante? E a gente percebe que sim, não sei que tipo de almas são essas, que inclusive, né, a questão de você ficar nessa parte só física e só redutora, o cara não evolui nem da terra plana para a terra redonda. Então, só para dar um exemplo, né? Então, por quê? Na Idade Média, todo o tchan foi justamente sair desses 7 estratos de céu para Deus sentar no trono lá, mas veja, a igreja, ela suprimiu o conhecimento. A gente está fazendo isso politicamente. Politicamente, desde 90, estão fazendo isso literalmente. Aliás, desde 90, não. Porque quando eu entrei na escola, já houve uma reforma em 72, depois houve outra reforma em 80, não sei se foi, eu estava dando aula já, que teve também um esvaziamento de conteúdos, tipo assim, não precisamos, peraí, não precisamos, não precisamos, não é cortar, é englobar aquilo mais alguma coisa, porque se tira e não coloca nada no lugar, ficou pior. E hoje a gente sabe que nós passamos da década de 90 para cá a imitar a escola americana, que a pessoa podia se formar com ping-pong, com culinária, com artesanato, sabendo que esse indivíduo não está fazendo isto como expansão, está fazendo, substituindo história, geografia, matemática, todos os tipos de ciência possíveis, né? Filosofia. Ele não precisa. E não é mentira, porque infelizmente na cidade onde eu vim morar, com uma livraria, eu encontrei, né, adolescentes e rapazes que me disseram, passei com zero em português e literatura, passei com zero em física e matemática, zero, gente. Por quê? Mas eu frequentava, eu participava lá das reuniões, que a questão da educação no Brasil hoje é fazer a cabeça para ser o quê? Um rebelde sem causa, um revolucionário sem propósito, que é simplesmente um inocente útil. Porque quando não tem conhecimento nenhum, também não vai fazer revolução nenhuma, mas é o inocente útil para votar, o inocente útil para ir para a rede clicar. É isso, hoje as pessoas estão vivendo de cliques, estão dando cliques. Isso é uma realidade, não é uma invenção, e é muito mais sério. Eu poderia até colocar aqui, mas teria que pesquisar, mas eu já vi em vídeos, paredes inteiras com 300 celulares, para o cara dar um clique aqui e os 300 repetirem, né? Que é para dar a impressão de que alguns influencers estão realmente influenciando, eles compram isso, as pessoas vendem realmente, eu já recebi, né, pseudos influencers dizendo, eu posso dar a você um crescimento exponencial, e é assim, mas sem conteúdo algum desses cliques, sem participação nenhuma, apenas cliques. Aí você vai ver o canal, tem 1 milhão de seguidores. Uau! E uau nada. 1 milhão de seguidores comprados. Não estou dizendo que todo 1 milhão seja isso. Mas quem faz vídeo sabe o que eu estou falando. Né? Mas as pessoas que estão dando cliques, às vezes, acham que não. São inocentes, úteis. Por quê? Porque eu tenho que entender de tudo, Cristina? Pelo menos um pouco. Tem que se informar de tudo? Sim. E informar mesmo. Como funciona a internet? Como funciona o algoritmo? Como funciona como é que é aquele influencer que não faz nada, fala nada, só um monte de besteira, tem tanta gente. Aí você fica imaginando que ele, né, consegue influenciar e que tem muita gente tonta e burra
naquele canal? Não. Então, nós não temos mais a noção real, né, pegando pessoas físicas, se elas realmente estão concordando com toda essa loucura. Você não tem. O que você tem é que todo mundo está tentando sobreviver, que no Brasil, por exemplo, que é onde eu estou, né, principalmente, a gente está com problemas sérios, né, econômicos, né, sociais, e que não se resolvem. Isso tudo é real, que você vê ali, não é na internet. Você anda pela sua cidade, é ver. Isso é que é real. Você não pode ficar na rede acreditando, inclusive nas imagens. São manipuladas, são filtradas. Agora, você imagina, eu vou falar de extrafísica, de experiência. Complica se a pessoa não teve o mínimo de experiência, se ela não tentou sair, se ela já não acompanhou alguma coisa, fica realmente parecendo loucura, mais uma fantasia. Mas por que essa fantasia incomoda tanto e não é divulgada? E uma fantasia de eu fiz contato com a minha linhagem felina da estrela tal, é tão real e tão mais aquiescente. Porque é loucura, porque é desrazão, só por isso. Então, estando no astral, eu comecei por querer entender, né, o que, que era o astral. Por isso eu tenho esse primeiro curso, né, ainda estou fazendo o segundo, para falar daquilo que sempre se pergunta. Mas, Cristina, e o tempo? Como é o tempo? Né? Até o Carlos era um dos que mais. Era, não, ele é ainda um dos que mais pergunta a respeito disso. Por quê? Porque ele estudou física, né? Como ele diz, eu sou físico, né? E antes de estar se dedicando a essa outra parte, e a questão do tempo é crucial para o físico até hoje, né? E não é só do físico, é do filósofo, né? É do antropólogo, do arqueólogo, né? Como que eu vou datar isso, né? É, que tempo é esse? Ainda mais que nós temos hoje. Primeiro houve uma unificação dos calendários, e hoje, se você for levantar e fizer uma pesquisa, você vai ver N calendários, né? Por quê? Cada um começa a contar o tempo quando quer, né? O judeu começou a contar o tempo a partir de Abraão, e, e como ficou um pouco mais universal, né? Através do cristianismo, não só do judaísmo, mas principalmente do cristianismo, né, o judaico-romano, tinha a datação romana, e aí houve uma transformação para se encaixar tudo dentro daquela data, e aí tudo do Egito, que estava datado, tudo da Babilônia, tudo da civilização celta, suprimiu-se. Porque a civilização celta já se conhece desde o início do Neolítico. Aí vem aquelas confusões. Cristina, mas tem 5.000 anos, mas não sei o quê. Como que tinha homem pré-histórico? O que que é pré-histórico? Né? O que que você considera como a primeira história? Né? O que que é homem das cavernas? Será que era só caverna? Na caverna eu identifico algo, mas ele vivia só na caverna? Ele não circulava, ele não fazia nada fora da caverna? Então, são especulações que se considera como verdades para não contrariar uma visão que foi empurrada a goela abaixo por um poder que a igreja se deu, que na verdade era o Império Romano, que ficou católico, que impôs em uma Europa que produzia o conhecimento desse tipo, se impôs isso, proibindo a possibilidade de se contar o que veio antes, o que veio depois, que não fosse aquilo estipulado pela civilização, pela nação judaica, que foi incorporada dentro do cristianismo. Senão a história do Cristo seria só aqueles 4 evangelhos, uns atos ali, só isso. E era para ser só isso. Se fosse para ser, né, uma religião a partir dele. Como não é, ela é uma religião judaica por causa de Pedro e por causa de Paulo, né, o judaísmo estava ali e era seita, então a gente tem que trazer aquilo tudo. Só que a gente não trouxe tudo, porque o Romano não é nem louco de colocar tudo isso, nem dava, porque ele não considerava
a Judéia, Samaria, todo aquele povo que ele dominava, como tão ilustres filósofos ou civilização que se levasse em consideração. Eles tinham filósofos, oradores em Roma, na Grécia, tinham estudos em Alexandria, estudos no Egito, muito mais consequentes, inclusive estudos árabes, antes de Maomé, né, antes de Maomé, que eram muito mais interessantes para o desenvolvimento humano do que propriamente, né, o que veio ser colocado. Tanto é que nunca foi uma prática eu exterminar documentos, e sim copiá-los e agregar, colocar na Biblioteca de Alexandria, tinha copistas, né, que se pegava os documentos em barcos e se devolvia o original e ficava com as cópias. Depois começaram a ficar com o original também e devolver uma cópia em Alexandria. Então tem que ler sobre a história das bibliotecas, dos documentos, para vocês verem isso, né? Que eu já falei aqui também, tem bibliografia aí já espalhada nos meus vídeos, tá? Como eu não monetizo nada, nem a Amazon me paga nada, né? Eu vou ficar botando à toa, né? Os links, mas vocês procurem porque tem, né? Eu já botei até uma lista aí num dos vídeos que eu falo das bibliotecas, né? Porque eu fui buscar bibliotecas no astral, né? Porque tem muitas que foram queimadas, mas foi criado, foi feito. E é disso também que eu vou falar. Então, quando você percebe que houve essa manipulação toda de tempo, como que é o tempo no astral? E que tempo é esse? Por que 5.760 anos e antes primitivo, pré-histórico? Inclusive, a teoria de Darwin, ela bebe nessa inconsequência, né? Colocando tudo para trás, como se não fosse humano, a gente viesse, sei lá, do chimpanzé, não percebe que existe um homem que não evolui do primata, ele pode ser semelhante ao primata, e o primata pode ser uma involução do homem. E se for? Porque, como o Darwin é evolucionista, e no século XIX a ideia era o progresso, não se pensou em retrocesso. Não se pensava, não podia falar. Por quê? Porque eles já se consideravam, enquanto estudiosos, enquanto uma organização acadêmica, como o ápice do conhecimento que veio anteriormente, claro, porque a igreja tinha suprimido. Então veio vindo, né, a Idade Moderna, Descartes, veio vindo Kant, veio vindo, né, Hegel, e ali no século XIX, com todo o romantismo, com todo aquele auge, nós criamos uma instância diferenciada do anterior, desligada do anterior, estamos fazendo a mesma coisa no século XXI, repetindo, para desligar e criar uma outra coisa. O que se criou já não foi muito bom, você imagina agora. Então, poderia se provar, por A mais B, que tecnologicamente podemos avançar, que é fácil, não tem humano ali, é aparelho. Eu vou criando um celular assim, celular assado, smartphone assim, assado, inteligência artificial. Eu vou desenvolvendo, que é um programa, né? Uma inteligência artificial é um programa sofisticado de computador. E programas a gente mais manipula é isso aí. É Word, é Excel, é Office, é tudo, né? Tudo. Aplicativo é programa. Ele é reduzido apenas, por isso que é um aplicativo. E você vai ter aplicativos que não confunda com plugin, né? Que são pequenos programas. Tudo é programa, tudo é programação. Tudo passa por uma linguagem de programação. E o ser humano não é isso, não vai ser isso. A vida não é uma programação, a vida não é uma inteligência artificial, nós não estamos numa simulação de computador, embora muitas pessoas queiram fazer essas analogias. Serve, quando muito, como analogia, mas cuidado quem usa essa analogia, porque faz a cabeça da pessoa e a pessoa começa a acreditar que é um avatar realmente. E aí isso tira o critério da humanidade, o estudo do arquétipo, a psicologia da pessoa, porque um avatar, meu avatar ali dentro, seja no meta, seja no jogo, não tem nada. Nada. E se o avatar
representa a minha personalidade que eu quero ter, e eu, lá de cá, controlo, com certeza a tua alma não controla nada, porque você se identifica com o avatar. Hum? Então, a maior falácia lá do Campbell é essa. O eu dele mais profundo não controla a personalidade, só se ele fizer algum processo. Agora, se ele fez, beleza, ele ensina o processo. Agora, dizer que todo mundo tem um avatar que é controlado pelo sol, pelo eu, né, que você tem, a sua alma, ele está muitíssimo enganado. A alma está dormindo em berço nem tão esplêndido, e ele tem uma personalidade vivendo num lugar, uma aparência, uma casca, que pode ser formada por toda a ideologia vigente, como eu disse, o inocente e útil, que nem se questionou profundamente quem sou eu, o que, que eu estou fazendo aqui, mas mais profundamente do que realmente eu gosto, eu quero. Será que eu gosto disso, daquilo? E é por causa disso que estão manipulando o gênero. Uma mulher que queira estudar, não, você é um homem. Por quê? Porque só homem estuda? É. Entendeu? É só olhar aquele filme lá, Yentl, de Barbra Streisand, que você vai ver que já começou naquela época um questionamento, porque o judeu, tanto quanto o muçulmano, como o cristão também fez isso, mulher não estuda. Por quê? Porque este problema de gênero, mulher não estuda, mulher não é inteligente, mulher não tem alma, por que o homem declarou isso? Por que ele instituiu isso? E por que homens aceitaram isso? Porque pode ser meia dúzia lá raivoso e a outra parte falar, não, não, peraí, minha filha é inteligente, minha irmã é inteligente, ou minha mulher é inteligente. Não, vamos todo mundo fazer tábua rasa das mulheres. E a mulher ficar apenas aquilo que ele não pode, que é gerar. E hoje ele está tão louco que ele quer gerar. Que ele quer ter peito para amamentar, que ele quer ter útero para gerar, só pelo fato das mulheres mostrarem que podiam fazer algumas das atividades que o homem faz. Afinal, a mulher cozinha, sempre cozinhou. Quando o homem começou a cozinhar, a ir para ser chefe, aí começaram a dizer que eram gays, e não são. O homem pode cozinhar? Pode. Ele tem uma visão diferenciada do alimento? Pode ser que sim. Beleza, acrescenta. Então, duas maneiras de ver o alimento, duas maneiras de ver a cozinha, duas maneiras de apresentar, mas não que um não possa fazer este ou esta não possa fazer o que o homem faz. Mesma coisa a pintura, mesma coisa a música. Mas por que pouco desenvolvimento do lado feminino? Justamente porque ficou séculos sem permitir que ela faça música, sem permitir que ela estude, sem permitir que ela pinte. E no século XIX, quando se começou a dar essas qualidades para a mulher permitir, era somente como distração sem seriedade. Não se levava a sério. Muitas pessoas sabem, por exemplo, que a irmã de Mendelssohn é que compunha, mas quem colocava o nome e levava o crédito era Mendelssohn, o irmão. E aí? Por que isso? Então, quando nasce uma pessoa querendo estudar, né, do sexo feminino, né, que quer estudar um XX, e a sociedade diz que não, e chega a suprimir e colocar como uma abominação, essa mulher não pode nem penetrar, porque o ambiente está, inclusive, policialmente controlado. Os homens fazem papel de polícia. Aí teve mulher que realmente se travestiu, não para exercer uma masculinidade, nem para usar, até porque ela não tem essa condição. Não tem como. Um homem pode fazer isso. Ele pode usar, se travestir e usar o seu corpo como agressão à mulher, em qualquer ambiente que seja só feminino. Mas a mulher, se ela entrar num banheiro masculino, se ela entrar num futebol, se ela entrar numa ela não vai agredir ninguém, ela vai ser um homenzinho fraco. Então, deveria ser aceitar a mulher forte, porque tem uma mulher que nasce grande, nasce forte, que faz exercício. E qual o problema? Ela não vai fecundar ninguém. Qualidade sine qua non do masculino. Como o homem, com
tudo que ele quiser, né, com toda a fantasia, todo batom, toda a frescura, vamos dizer assim, que hoje os homens que se dizem, mas é uma frescurada, né, porque nem todas as mulheres são daquilo, é um estereótipo, né, eu quero ver um homem sair, se dizendo mulher, simples, como muitas mulheres sempre saíram para trabalhar, simples, sabe, uma mulher de classe média baixa, que mal se maquia, que não tem dinheiro, que mal penteia o cabelo. Um homem vai ser assim, vai ficar horrível, grotesco. Por isso que ele não quer. Ele quer sempre, a mulher dele é um glamour, é, um, é uma modelo, né? É uma drag queen. E é isso que a gente vê. Coisas absurdas.